E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Matsukita da Clive Christian, tá? Última resenha de Clive Christian aqui no canal, pelo menos durante algum tempo, né? Até o Atila me trazer mais Clive Christian para resenhar para vocês. E a última resenha antes de fato lançar o nosso ranking completo com todos os perfumes de Clive Christian que eu testei desde a última vez, desde as últimas resenhas que eu gravei com vocês, até essas duas novas, né? Que veio o L Red Vetiver, que tá aqui, inclusive, eu acabei de gravar a resenha dele, e o Matsukita também, tá? Então simbora, povo, direto pra resenha. Matsukita é um perfume chipre amadeirado lançado em 2021, tá? De notas de topo, a gente tem aqui bergamota, pimenta rosa e noz moscada, tá? O borrifê ele tem alguns minutinhos já, ele já começou a evoluir agora, tá? Mas na abertura eu sinto bastante da noz moscada, tá? Um perfume bem carregado até em noz moscada na abertura, que vai trazer um aspecto picante, né? Obviamente especiado, picante, com uma leve doçura, inclusive. A noz moscada ela traz um pouquinho de um leve dulçor meio picante, né? Com a bergamota, né? Bergamota que vai trazer mais um lado, ela vai, digamos que amenizar um pouco esse lado picante, trazendo um pouco mais de versatilidade, um pouco mais de abertura para a fragrância, né? Deixando uma fragrância mais brilhante, mais aberta, mais fresca. Pimenta rosa eu confesso que eu não sinto tanto aqui, talvez ela esteja trabalhando mais para ajudar essa abertura a ficar de fato mais fresca, a ficar de fato mais aberta junto da bergamota, né? A bergamota dá para sentir um pouco mais aquele aspecto cítrico, energizante, fresco. Não chega a ser borbulhante, não chega a ser como algumas toranjas são, né? Ela é realmente mais como se fosse uma casca de laranja bem cítrica, bem azeda, né? E bem energizante essa coisa parece que ela te dá um boost de energia durante o dia, um boost de frescor, enfim, é bem legal. Gosto muito da bergamota, principalmente para perfumes frescos, como esse é também, tá? No coração a gente vai ter aí mate, madeira de goiaque, jasmim sambaque e o jasmim chinês, tá? Aqui, povo, eu sinto bastante do mate, tá? Vai dar um aspecto herbal, folháceo, verde, que também, obviamente, não tem como a gente, embora não esteja dizendo chá mate, né? A gente não tem como não associar realmente ao mate, ao chá, que é tão comum e tão clássico da nossa cultura, né? Daqui da América do Sul, seja na Argentina ou aqui no Brasil, principalmente lá pro lado do sul, né? Mas eu vejo mais a coisa da erva do chá mesmo, né? Sem ser a coisa da infusão ali antes de você preparar o chá. É como se você abrisse um saquinho de erva mate, basicamente. O jasmim sambaque, povo, pelo menos em relação ao que eu conheço de jasmim sambaque, que é um jasmim um pouco mais adocicado, é um jasmim ali um pouco mais próximo, inclusive, do jasmim tradicional, né? Eu particularmente não sinto tanto, né? Eu sinto que provavelmente deve ser desse jasmim chinês, tá? Que é uma matéria-prima que eu particularmente não conheço. Mas eu sinto como se fosse um jasmim meio aquático, um jasmim meio aquoso aqui no meio, tá? Um jasmim mais aberto, realmente trazendo nuances mais aquáticas, nuances quase como se fosse... Cara, é um floral branco aquoso, né? Um floral branco quase como se fosse um lírio, alguma coisa do tipo, sabe? Aquele aspecto mais aquoso do lírio, é mais ou menos por ali, só que, obviamente, com mais punch, né? Com aquela coisa toda de um jasmim de fato, né? Ele não deixa de ser um jasmim. E se mistura muito bem, cara, esse aspecto meio orvalhado, meio aquoso, com o aspecto do chamate. Eu acho que ficou muito legal essa combinação aqui, fica muito agradável. É um perfume absurdamente agradável, já deixando para vocês aqui já de cara eu vou falar um pouco mais sobre agradabilidade, se eu recomendo blind, etc, etc, um pouquinho mais pra frente.
Eu particularmente não sinto tanto guaiaque aqui, né? O guaiaque, normalmente na grande maioria dos perfumes, ele vai trazer um aspecto que é mais esfumaçado, né? Uma madeira meio esfumaçada, meio quase incensada, né? Bastante esfumaçada, na verdade. Aqui eu não sinto tanto assim. Talvez algo bem leve, o que dá um pouco da impressão do chá, sabe? Aquela fumacinha do chá. É como se eu vejo talvez um pouco disso, tá? Que ela meio que potencializa esse aspecto de chá que já está presente ali, é meio impossível desvencilhar do chá, da erva do mate, né? Que é bem presente nesse perfume, é um perfume bem verdinho, tá? Na base, a gente vai ter aí bálsamo de abeto, notas amadeiradas, ele não fala que madeira é, âmbar e almíscar, tá? Eu sinto o almíscar aqui, povo, mas não é um almíscar muito animálico, tá? Ele não é aquele almíscar difícil, aquele almíscar pesado, é um almíscar realmente que vai trazer uma sensação mais de conforto mesmo. Aquela coisa meio segunda pele, eu sinto com uma boa potência, digamos assim, esse lado de segunda pele desse almíscar, tá? Tem o bálsamo de abeto aqui, que vai trazer realmente uma característica de resina de árvores mesmo, aquela coisa, sabe? É uma coisa que não sei se todo mundo já teve a experiência, mas sabe pinheiro, quando você pega a folha do pinheiro e você amassa na mão, né? E aí depois você cheira e tem aquele cheiro meio que de resina de árvore, aquela coisa meio verde. Eu sinto muito isso. E o abeto, para quem não sabe, é um tipo de pinheiro, então faz bastante sentido que o bálsamo de pinheiro traga esse aspecto meio resinoso, verde, né? Para quem não sabe, além de perfumaria, eu sou um grande apreciador do universo de cervejas. E tem alguns lúpulos, né, principalmente lúpulos de escola americana de cerveja. Eu não vou entrar muito nesse aspecto aqui, porque não é pertinente, mas eu vou trazer esse paralelo aqui, porque realmente me lembrou. Alguns dos lúpulos, né, que é uma flor, inclusive, uma flor muito utilizada para dar alguns aromas no universo de cervejas, eles trazem bastante esse aspecto de pinheiro, né? Os lúpulos americanos eles trazem também, além de um lado cítrico, muitos deles trazem esse aspecto de pinheiro. Alguns lúpulos ingleses também trazem, né? E eu sinto bastante esse aspecto aqui, cara. Como eu já tenho esse contato com esses lúpulos, né, que trazem esse aspecto de pinheiro, uh, eu consegui pegar esse aspecto bem presente aqui no perfume. E é isso que eu acho interessante, porque a perfumaria, você ter contato com outras coisas, não necessariamente ligadas à perfumaria, te ajudam muito para avaliar um perfume, né? Você ter contato com o mundo à tua fora, porque afinal a perfumaria tá aí meio que para eles tentam simular, eles tentam emular através de químicos aromáticos ou através também, obviamente, de óleos essenciais naturais, né? Tentam simular os cheiros da natureza. Então você ter contato com a natureza, você ter contato com as flores, você ter contato com diferentes coisas, ou diferentes comidas, de repente, para perfumes gourmands, etc, que vão ter mesmo aquele aspecto de doces, né? Você ter contato com esses cheiros do mundo te ajudam muito na hora de avaliar uma fragrância. Se você tem contato com pouca coisa, com poucas especiarias, poucas flores, etc, vai ficar um pouco mais difícil de você ter referência para o cheiro que os perfumes vão te apresentar, né? Porque os perfumes vão, obviamente, tentar simular esses cheiros, né? Esses químicos aromáticos tentam simular esses cheiros. Então, eu sinto um pouco do amadeirado aqui, que é um amadeirado um pouco mais verde e um amadeirado seco, tá? Eu acredito, né? Não vou dizer que é 100% de certeza, mas acredito eu que tem algum tipo de cedro aqui, tá? O cedro ele vai trazer uma característica meio de madeira seca. E muitos cedros, porque cedro é complicado porque existem dezenas de tipos de cedro diferentes, tá? Mas alguns cedros eles apresentam uma característica esverdeada também, que pode ou não estar vindo dele aqui no caso do Matsukita, porque também tem um bálsamo de abeto que já vai trazer esse aspecto esverdeado. Então, pode ser que seja só do abeto, pode ser que seja do abeto com um tipo de cedro, pode ser que seja dos dois, pode ser que seja só do cedro, enfim, fica um pouco difícil de dizer.
de onde que tá vindo cada coisa, porque não explicam pra gente exatamente, né? Não falam que tipo de madeira que foi utilizada aqui. Então pode ser que nem seja cedro. Pode ser que seja qualquer outra madeira aqui. E sinceramente, tá listado âmbar aqui, tá? Mas eu particularmente, durante os meus testes, durante o tempo que eu testei essa fragrância, eu particularmente não senti nada ambarado. Se for, porque algumas vezes, né, acontece de botarem âmbar cinzento ou âmbar gris e colocarem como âmbar em algumas pirâmides por aí, tá? Acredito eu que não seja, mas existe mais probabilidade até de ser um âmbar cinzento aqui do que um âmbar comum, tá? Eu particularmente não senti nada de âmbar aqui. Pode ser que simplesmente ele não tenha aparecido na minha pele, no meu olfato, pode ser simplesmente que eu tenha dado uma pirada e ele na sua pele, no seu olfato, ele de fato apareça. Mas eu particularmente não pego sândalo, ou não pego âmbar, na verdade, sândalo não, âmbar, em momento nenhum da fragrância, tá? Essa fragrância, ela se mantém do começo ao fim sendo extremamente aberta, sendo extremamente fresca, prioritariamente verde, amadeirado, mas um amadeirado bem fresco, bem tranquilo de ser usado, tá? Com esse aspecto de meio, meio aquático, né? Meio aquoso, na verdade, que eu acredito que que esteja vindo do jasmim sambac, do jasmim chinês, tá? E basicamente em relação a cheiro é isso que o perfume apresenta, tá, povo? Eu, para não dizer que eu nunca senti o lado da madeira de Goiás, que agora especificamente é engraçado. Às vezes eu tô resenhando o perfume aqui já, com tudo já anotadinho, tudo bonitinho na minha cabeça. E aí eu cheiro o perfume na hora de fazer a resenha e sinto um aspecto que eu não tinha sentido antes. Então aqui eu ainda consigo sentir, sim, um aspectozinho de guaiaque levemente esfumaçado aqui, tá, povo? Mas enfim, em relação a desempenho, aí é onde a gente tem talvez o ponto mais negativo dessa fragrância, tá? Tudo bem que ela é uma fragrância, como eu falei, versátil, uma fragrância para usar no dia a dia, é uma fragrância de certa forma até despojada, embora ela tenha, como toda fragrância de Clive, ela tem um certo nível de um lado mais chique, mais refinado, né? Até um pouco mais formal, né? Mas ela é uma fragrância que dá tranquilamente para você utilizar no dia a dia, dá para você usar para dar uma volta no parque, para comprar um pão na padaria, sabe? Esse tipo de coisa completamente despojada e completamente do nosso dia a dia, enfim. É uma fragrância completamente diurna, né? Não vejo ele como um perfume noturno. E em relação a desempenho, eu acabo dando uma certa colher de chá para esse perfume justamente por conta da proposta, né? Por conta dele ser um perfume mais voltado aí para um aspecto diurno, para dia a dia e tudo mais, pode ser uma excelente assinatura de repente. E esses perfumes que são mais abertos, são mais frescos, são mais voltados para dia a dia, para assinatura, em sua grande maioria das vezes, né, por serem perfumes que focam nesse lado de frescor e serem perfumes mais leves, eles têm problema de performance, tá? Não são perfumes que têm uma performance tão absurda. E aqui é um caso desses, tá? Eu acho que, principalmente em relação à fixação, ele até que não foi tão ruim, tá? Um perfume que durou aí em torno de 6, 7 horas no máximo na minha pele. O que, de novo, para um perfume fresco para o dia a dia, aberto, não é tão ruim, tá? Poderia ter fixado mais? Poderia. A gente sempre espera que o perfume fixe pelo menos aí 7, 8 horas ou acima disso. Né? Principalmente um perfume de nicho, que é um perfume que a gente vai pagar muito mais caro. Mas a gente tem que respeitar a proposta que a fragrância se propõe, né? Então, a fixação nem foi tanto o problema, tá? Ela é uma fixação condizente com o tipo de fragrância que a gente está lidando, com uma fragrância que é realmente mais leve, mais tranquila de ser utilizada no dia a dia. Porém, o que realmente me deixou um pouco decepcionado com essa fragrância foi a projeção. Tá? Uma projeção que, pelo menos na minha pele, e olha que eu tenho uma pele consideravelmente boa para perfume, tá? Eu não costumo ter grandes dificuldades em relação a desempenho e tudo mais. A grande maioria dos perfumes que vocês me vêm resenhando aqui, pelo menos, eu sempre falo, cara, são perfumes na minha pele acima de 8, 9, 10 horas. Muitos deles passando bem disso, né? Alguns perfumes mais intensos.
mais porrada e acabam passando consideravelmente de 10 horas na minha pele. Então minha pele é boa para desempenho de fragrância, né? Não costumo ter problema com projeção, as fragrâncias são até que bem acesas na minha pele, né? Elas normalmente têm uma projeção boa. Aqui não rolou, tá? Aqui realmente tem uma projeção mediana para intimista em torno de 1 hora e meia mais ou menos, tá? Realmente é bem pouco chamativo. O que, de novo, para um perfume para o dia a dia, um perfume fresco, um perfume aberto, não é como se fosse o fim do mundo, né? Gostaria que tivesse mais presença, né? Gostaria que tivesse mais desempenho, mas não é como se fosse, o perfume é horrível porque ele tem 1 hora de projeção. Não, não é, tá? O perfume tem uma excelente qualidade de matérias-primas, realmente o cheiro é muito natural, é muito bom, o perfume realmente muito arredondado, não tem nada aqui que esteja fora do lugar, não tem nada aqui que esteja desbalanceado, perfume extremamente bem feito, mas é um ponto a se levar, a se ter atenção, né? Se você é uma pessoa que prioriza muito o desempenho na hora de comprar uma fragrância, muito provavelmente Matsukita não é para você, tá? Mas obviamente, se você valoriza muito mais a qualidade, se você valoriza muito mais o fato de ser um perfume muito agradável de ser utilizado, um perfume muito equilibrado, de ser um perfume que vai agradar com uma facilidade muito grande, de ser um perfume que tem uma qualidade excelente de matérias-primas, a gente acaba deixando a falta de desempenho um pouco de lado e prestando atenção em outras qualidades que o perfume tem, e acho que acaba valendo a pena, né? Em relação ao desafio, cara, praticamente nada, tá? Eu vejo realmente um perfume como um perfume, não vou dizer nível iniciante, porque iniciantes em perfumaria normalmente não têm o cacife em relação a dinheiro para comprar esse tipo de perfume que muitas vezes custa acima de R$2.000, né? Mas eu diria assim, se você tá iniciando a começar a comprar perfumaria de nicho, tá realmente querendo algo um pouco mais exclusivo e tem condição de ter um perfume como um Clive Christian, eu acho que ele pode ser uma excelente porta de entrada para casa, tá? Um perfume realmente muito fácil, muito tranquilo. Cara, muito difícil alguma pessoa não gostar desse perfume, sendo bem sincero para vocês. Você pode até não achar um perfume que não vale o preço, você pode até ter diferentes visões quanto a isso. E no fundo, valer preço é uma questão 100% particular de cada um, né? Mas eu acho difícil alguma pessoa cheirar, sentir esse cheiro, sentir esse perfume e dizer, cara, eu não gosto disso, eu não curti o perfume, sabe? Ele é muito agradável, muito fácil de usar, enfim, muito versátil, né? A ponto de, assim, se você, como eu falei, se você tá entrando agora na perfumaria, quer ter algo diferenciado e tem condição, não vai te fazer uma falta muito grande esses 1.800, 2.000 e pouco, R$3.000 que esse perfume custa. Não sei exatamente quanto que ele deve custar aqui no Brasil, pelo menos, né? Você pode até entrar no site da Clive, eu não estou com o site aberto aqui, mas normalmente os perfumes de Clive Christian muito dificilmente custam abaixo de R$2.000 aqui no Brasil, tá, povo? Então assim, se você tem condição de comprar um perfume desse de 1.800, 2.000 e pouco, R$3.000, eu sinceramente diria até que ele pode valer o blind, tá? Se você tá nesse grupo seleto de pessoas que R$2.000, R$3.000 num perfume não vai te fazer grandes diferenças na tua vida. Eu sei que agora eu vou estar falando com menos de 1% da população brasileira, mas se você estiver me assistindo e faz parte desse público, é um perfume que eu até recomendaria no blind, sinceramente, porque é um perfume muito fácil, muito agradável, tá? E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Agora, nesse momento, eu vou gravar o vídeo de ranking, né? Já tem o rankingzinho já estruturadinho aqui, vou só gravar pra vocês. E aí a gente termina, enfim, essa saga de Clive Christian. Espero que não dê nenhum problema no meu celular até eu lançar o vídeo de ranking pra vocês de novo. Mas é isso, povo. Até mais, até o vídeo de ranking, até a próxima resenha. Valeu, falou.